Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram aqui no canal e ainda não forem inscritos, se vocês gostarem do conteúdo, eu peço humildemente que deixem a sua inscrição. Para vocês, meus amigos que sempre estão acompanhando o canal, continuem conosco. Nesse vídeo, eu trago uma coletânea para essa noite de domingo. Então fiquem agora com os relatos dos seguidores do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano. Meu nome é Adalberto, tenho 60 anos. Eu gostaria de compartilhar um fato que aconteceu na minha adolescência. Esse fato não aconteceu comigo, aconteceu com o meu pai. Meu pai trabalhou por anos na polícia militar. Ele trabalhava na cidade de Piracicaba, cidade em que eu nasci e moro até os dias de hoje. Na época da minha adolescência, que eu tinha 15 anos, a polícia era muito mais respeitada. Era comum, se alguém encontrasse fora de horário uma viatura da polícia, que abaixasse a cabeça ou que virasse o rosto. Ninguém encarava uma viatura. Meu pai trabalhava na madrugada quando tudo aconteceu. Eu me lembro em uma certa vez que meu pai chegou de manhã, muito nervoso e agitado. Ele segurava a xícara de café e a xícara tremia toda. Ele mal conseguia colocar o café na boca para beber. E foi aí que eu me sentei na cadeira da cozinha e perguntei o que aconteceu, e ele me contou esse relato. Meu pai, certa vez, foi atender uma ocorrência na madrugada. 2 meliantes haviam assaltado uma loja e fugido. Antes eles haviam feito o dono da loja de refém. Eles haviam agredido muito o dono da loja. O homem estava desacordado e todo ferido. Meu pai chegou na loja. Foi passada a descrição de como eram os meliantes. Eles saíram correndo pelas ruas a pé, o que iria facilitar. Meu pai estava em uma viatura, acompanhado de outro policial. Nessa época, meu pai era 3º sargento, e havia um soldado recém-formado que trabalhava com o meu pai na mesma viatura. Eles saíram pelo perímetro procurando os meliantes. Se passou alguns minutos e encontraram-se com uma senhora na rua, que disse que havia visto 2 indivíduos pulando dentro de uma casa abandonada. Essa casa estava abandonada e já havia tido outras ocorrências com invasões. Eles chegaram até o local e a casa estava toda apagada, como se não tivesse energia elétrica. Fizeram uma varredura na frente da casa e nas laterais e decidiram que iriam surpreender os meliantes pulando o muro do fundo da casa. Era um terreno baldio que dava acesso ao fundo da casa. Um ajudou o outro e meu pai subiu em cima do muro, pulou dentro do terreno da casa e logo depois o outro policial também adentrou a residência. Eles conseguiram ver que os 2 meliantes estavam escondidos na frente da casa, aguardando que a polícia chegasse. Houve uma troca de tiros e os 2 meliantes foram alvejados. O soldado que acompanhava meu pai levou um tiro de raspão no braço. Imobilizaram os meliantes até que outra viatura chegou e ambos foram levados para o hospital. Depois que os 2 foram socorridos no hospital, nenhum deles apresentava nenhum ferimento fatal e foram liberados para ir à delegacia. No caminho até a delegacia, os 2 ficaram em silêncio dentro da viatura, ambos os meliantes, até que um deles disse para o meu pai: "Você aí que está se achando rindo, você toma cuidado. Eu posso morrer, mas eu vou atormentar você até o resto da sua vida. Se eu morrer aqui dentro da viatura, eu busco você onde você estiver." O meu pai riu, olhou na direção desse meliante e disse: "Cuidado você." Quando eles chegaram na delegacia, foram recebidos por um policial civil que fez todo o procedimento. Antes do meu pai sair e ir embora, ele ajudou a conduzir os meliantes até uma cela. E novamente esse meliante disse para o meu pai: "Sonda a tua vida, pois eu marquei o seu rosto. Eu nunca vou esquecer que você me deu um tiro. Eu vou te acompanhar até você morrer." O meu pai riu e foi embora para casa. Passaram-se cerca de 3 meses. Meu pai estava acompanhado de outro policial, aquele soldado que havia recebido um tiro e estava trabalhando interno na época.
Durante o policiamento, meu pai estava de motorista na viatura, quando estavam fazendo rondas pelo perímetro do cemitério de Piracicaba. Hoje as coisas mudaram muito, mas na região do cemitério da Vila Resende, aqui em Piracicaba, haviam muitos assaltos. Quase ninguém andava na rua durante a noite com medo de ser assaltado. Que o meu pai notou, enquanto dirigia, que havia um homem andando ao lado da calçada do cemitério. Quando ele viu a viatura, ele se virou para trás e começou a andar acelerado. Meu pai começou a acelerar a viatura. Parou a viatura ao lado desse homem e perguntou o que ele estava fazendo. Esse homem continuou andando, com a cabeça baixa. Meu pai insistiu perguntando o que você está fazendo a essa hora na rua. Foi quando esse rapaz olhou na direção do meu pai e meu pai conheceu que era aquele meliante que meu pai havia alvejado há meses atrás. Esse rapaz começou a correr e meu pai acelerou a viatura. O policial que estava ao lado do meu pai começou a gritar para que o rapaz parasse, senão ele iria atirar. Eles começaram a perseguir o rapaz, seguindo a rua e o muro do cemitério. Esse rapaz, quando viu uma parte mais baixa do muro, pulou para dentro do cemitério. Eles deram a volta e chegaram na frente do cemitério, buzinando, para que o segurança noturno abrisse o portão do cemitério. O rapaz se assustou, pois estava cochilando sentado em uma cadeira. Rapidamente, ele abriu o portão e eles encostaram a viatura dentro do cemitério, pediram apoio e começaram a vasculhar o cemitério atrás do indivíduo. Meu pai, acompanhado do outro policial e do segurança do cemitério, começaram a procurar para encontrar esse meliante, pois meu pai havia se recordado das palavras dele, que iria acabar com o meu pai. Eles andaram dentro daquele cemitério, olharam todos os locais e não encontraram ninguém. Eles ficaram pensando que ele havia se escondido dentro de um túmulo antigo ou de uma campa. Chegou apoio policial e eles continuaram procurando até o amanhecer. Não foi localizado meliante em local nenhum. Quando meu pai saiu do cemitério, ele ficou observando aquele cemitério antigo e disse que começou a sentir um mal-estar, um arrepio, e já teve febre de imediato. Ele pediu um pouco de água para o segurança do cemitério. Ficaram no local conversando, ele, o outro policial e o segurança do cemitério. Quando chegou um sargento do turno da manhã e meu pai comentou que eles haviam encontrado aquele mesmo meliante que havia trocado tiros com ele há algum tempo atrás. Quando ele disse isso, o sargento perguntou: meliante? Qual meliante? Aquele que vocês trocaram tiro há algum tempo atrás morreu na cadeia. Você não ficou sabendo? Ele se enforcou dentro de uma cela. 3 dias depois que ele foi preso, ele tirou a própria vida. O meu pai disse que não, que era impossível, que ele havia visto aquele homem andando na calçada do cemitério. O outro policial que estava com o meu pai no momento não havia conhecido o meliante, mas ele disse que também viu um homem que estava de cabeça baixa. Quando olhou na direção do meu pai o reconheceu e disse que era o mesmo meliante da troca de tiros. A partir daquele dia, meu pai começou a ter febre todos os dias, ia para o hospital, não dormia direito, até que uma madrugada ele estava fazendo ronda, acompanhado desse mesmo soldado, e deram de frente com um homem parado, no meio da rua. Quando eles foram abordar, eles reconheceram que era o mesmo rapaz que havia corrido. Meu pai até disse para o soldado: eu não disse que ele não estava morto, ou é um irmão gêmeo, ou é uma cópia, e começaram a perseguir o rapaz. Só que dessa vez o rapaz parou em uma encruzilhada e ficou observando ao longe até que a viatura chegou. Eles não precisaram nem acelerar a viatura. Quando os dois desceram da viatura e pediram para que o rapaz levantasse as mãos, ele ficou parado encarando meu pai. Meu pai pegou a arma e apontou para ele, dizendo que iria disparar se ele corresse. Esse homem não correu, apenas se abaixou e fez uma coisa assustadora. Feliciano, meu pai disse que se alguém contasse ele não acreditaria. Esse homem desapareceu em uma fumaça densa e escura. Nem ele nem o outro policial entenderam o que estava acontecendo, e meu pai começou a sentir uma forte dor de cabeça.
A partir desse dia, meu pai teve enxaquecas diárias e quando ele registrou essa ocorrência acompanhado do soldado, ninguém acreditou, pois eles disseram que um homem virou fumaça. Nessa época, meu pai não tinha nenhuma religião, não acreditava em nada e não orava para ninguém. Ele começou a seguir o espiritismo, a ter uma melhora na sua vida. A partir daí, ele começou a ver espíritos de desencarnados e entender que ele tinha uma mediunidade aflorada. E por muitas vezes ele continuou vendo a imagem desse espírito desse rapaz. Provavelmente ele era um espírito que não estava aceitando a sua partida. Meu pai, até o final da vida, seguiu a doutrina espírita e se tornou uma pessoa melhor. Até mesmo no trabalho da polícia, ele disse que se sentiu mais humano. Mas eu me lembro nessa manhã que ele viu esse homem virar fumaça chegar em casa tremendo. Eu vi o medo no olhar do meu pai. Por muitas vezes, pensamos que estamos falando com pessoas vivas, mas são pessoas que já partiram. Vai de você entender ou acreditar em alguma coisa. Eu não sou espírita. Segui outra doutrina por algum tempo, mas eu acredito muito em Deus e em Cristo. Eu não estou aqui para dizer que a religião de alguém é errada. Cada um segue o seu coração. Mas esse relato é um relato que eu trago na minha mente contado pelo meu pai. Ele disse que foi assustador ver aquele homem virar fumaça, sendo que aquele homem havia tirado a própria vida. E aquelas palavras que ele disse que iria perseguir o meu pai realmente foram verdadeiras. Abraço, Feliciano. Espero que vocês tenham gostado desse relato breve que meu pai me passou e que estou passando aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, Feliciano. Meu nome é Miguel. Tenho 42 anos. Gostaria de compartilhar um relato que aconteceu há exatamente 15 anos atrás. Nessa época em questão, eu colecionava tudo que era relacionado a artigos de horror, bonecos de filmes de serial killer, filmes de terror, entre outras coisas, revistas, livros. Eu gostava muito de objetos de terror, caveiras, quadros, máscaras e tudo que você imaginasse. O meu quarto era abarrotado desses itens. Eu curtia muito Feliciano. Sempre estava tirando uma foto e brincando com os meus itens de terror. Aqui em Sorocaba havia uma comunidade que compartilhava o mesmo gosto que eu. Nós fazíamos encontros mensais em um local reservado. As pessoas iam fantasiadas e eu também ia sempre com uma fantasia diferente da outra. Nesse grupo havia uma moça que eu estava interessado. Eu não vou revelar o nome verdadeiro dela. Eu apenas a chamarei de Rafaela. Era 3 anos mais nova que eu. Ela também gostava das mesmas coisas que eu gostava. Nós nos demos muito bem e logo estávamos iniciando um namoro. Era comum que eu desse um presente para ela em toda sexta-feira. Um brinco de caveira, brinco de bruxa, colar com pedras negras, anel de pedra preta. Eu gostava muito de dar presentes para Rafaela. Ela me disse que me daria um presente especial, que eu aguardasse que seria o melhor presente que eu teria ganhado de alguém. Passado alguns dias, em uma quinta-feira, a Rafaela passou no meu AP. Nessa época eu morava sozinho, e era comum que ela chegasse na sexta e só retornasse para a casa dela na segunda-feira de manhã, quando nós dois saímos para trabalhar. Na quinta-feira, eu estava no sofá, quando recebi um telefonema dela, dizendo que estava chegando. Eu fiquei muito contente com a surpresa. Eu não estava aguardando a minha namorada naquela noite. Ela subiu quando tocou a campainha. Eu já estava ansioso para dar um abraço em minha namorada. Quando eu abri a porta, ela me deu um presente. Era uma embalagem toda preta, com desenhos de caveira. Eu logo comecei a abrir aquela embalagem. Era uma caixa de madeira. Quando eu tirei a tampa da caixa de madeira, com a ajuda de uma faca, havia uma caveira. Era uma caveira linda, em tamanho real. Quando eu peguei aquilo nas minhas mãos, eu achei muito bonito e muito dark. Eu logo fiz questão de colocar
a caveira sobre a mesa da cozinha. Acendi algumas velas e coloquei em volta. Realmente foi o melhor presente que eu havia ganhado em toda a minha vida até então. Nós ficamos a noite toda juntos, mas ela teria que ir embora de manhã na sexta, pois iria trabalhar e retornaria no sábado. Os dias foram se passando e aquela caveira me chamava atenção. Todas as vezes que eu passava na cozinha e via aquela caveira, me dava um sentimento e no meu pensamento vinha a imagem da minha namorada Rafaela. Todas as sextas-feiras, antes dela chegar, eu acendia velas em volta, eu organizava aquela caveira e outras caveiras que eu havia ganhado e havia comprado. Eu tinha uma coleção de 10 caveiras, mas essa caveira se destacava, era a única que tinha tamanho real. Havia se passado cerca de 4 meses que eu havia ganhado esse presente da Rafaela, mas a Rafaela começou a diminuir a frequência que ia no meu apartamento. Antes, como eu disse, era comum que ela fosse na sexta e só fosse embora de manhã na segunda-feira. Alguns encontros que nós tínhamos, ela havia faltado. Eu havia encontrado a galera que gostava do mundo dark sozinho. Mais 2 meses depois, a Rafaela ia uma vez ou outra por semana na minha casa. Foi então que um dos colegas que frequentava o mesmo local, um dia que me viu sozinho, ele me chamou de canto e me disse: Miguel, abre os seus olhos que a sua namorada está te traindo. Eu fui em um encontro em outra cidade e ela estava com outro cara, como se estivesse namorando com ele. Eu fiquei muito bravo. Eu cheguei a empurrar esse rapaz que caiu no chão. Ele não ficou bravo, se levantou e me olhou sério dizendo: a namorada é sua, você que tome conta dela. Minha consciência está limpa de contar para você. Se você quiser continuar sendo traído, a opção é sua. Esse cara saiu da festa. Eu fiquei quieto. E foi aí que eu percebi que várias pessoas comentavam e começavam a cochichar entre si quando eu passava por elas. Eu percebi que eu era o assunto da festa. Fui embora para minha casa, muito triste. Eu liguei para a Rafaela e ela não me atendeu. Durante a madrugada, ela me enviou uma mensagem dizendo que nós precisávamos conversar. Nós marcamos de nos encontrar em um café na cidade que nós havíamos frequentado por algumas vezes. Eu fiquei aguardando até que ela entrou no café. Eu percebi que ela estava trêmula e até meio pálida. Ela mal conseguia olhar nos meus olhos e me encarar, mas ela disse as seguintes palavras: Miguel, está tudo terminado entre nós. Eu acabei encontrando uma pessoa e eu estou amando essa pessoa. O nosso relacionamento era um relacionamento que eu achava que estava apaixonada por você, pois eu estava apenas apaixonada pela sua companhia. E o motivo é que você gosta das mesmas coisas que eu. Eu acabei encontrando uma pessoa que não tem nada em comum comigo e acabei me apaixonando. Eu já estou amando essa pessoa. Nós já estamos juntos há 3 meses. Foi como se tivessem tirado o chão de onde eu caminhasse, ou como se eu tivesse caído em um buraco negro, Feliciano. Eu queria sumir, desaparecer. Eu não contive as lágrimas e comecei a chorar. Ela saiu, deu alguns passos, voltou na minha direção e disse: eu preciso que você me devolva a caveira que eu te dei de presente. Eu olhei chorando para aquela mulher e disse: eu não vou devolver nada para você. Você me deu de presente quando você me amava, não era? Ou quando você era apaixonada por mim. Se você quiser, você que vá na minha casa, arrombe a porta e leve a caveira embora. Eu não vou devolver. Ela ficou com um olhar sério e saiu rapidamente do estabelecimento. Eu fiquei tentando conter as minhas lágrimas, pensando que a minha vida havia acabado, Feliciano. Eu gostava demais daquela mulher. Eu a amava. E ouvir da boca dela que ela já estava há 3 meses me traindo, sabendo que nós havíamos ficado juntos durante esses 3 meses e ela saindo com outra pessoa. Foi horrível essa sensação. Eu não desejo para ninguém. Mas eu não fui o primeiro e não serei o último a passar por uma dessas. Havia se passado pouco menos de uma semana e eu estava numa depressão. Eu ficava calado, mal falava no trabalho. Quando minha mãe me ligava, eu estava trabalhando e estudando aqui em Sorocaba. Eu praticamente estava sozinho, sem nenhum familiar. Eu tinha alguns amigos que curtiam o mesmo que eu, como eu disse no começo do relato, mas não eram aqueles amigos tão próximos assim.
de me visitar. E foi a partir daí que coisas estranhas começaram a acontecer dentro do meu apartamento. Eu ouvia portas batendo, gavetas que se abriam sozinhas. Eu fechava uma gaveta, ouvia o barulho e a gaveta estava aberta. A porta do meu micro-ondas a partir de então ficava por várias vezes aberta. Eu fechava a porta do micro-ondas e quando voltava na cozinha, a porta estava aberta com a luz acesa. Com muita frequência, a luz do meu apartamento começava a falhar. Lâmpadas começaram a estourar. Eu comecei a ter um vazamento enorme no meu apartamento. Do banheiro havia um mau cheiro intenso. Eu cheguei a pagar para uma pessoa fazer a limpeza e depois para uma empresa para desentupir o encanamento e o cheiro não sumia. E foi então que começaram a ter os episódios de paralisia do sono. Eu estava dormindo e acordava de madrugada com peso sobre o meu peito. Sentia como se alguém tentasse quebrar as minhas pernas e segurar os meus braços. Eu sentia o toque de alguém e não via ninguém naquele apartamento. Já havia se passado cerca de 2 meses e eu estava sofrendo vários ataques sobrenaturais. Eu não comentava isso com a minha mãe, pois se eu comentasse, eu iria ouvir as seguintes palavras: "Você procurou, você achou", pois ela condenava o tipo de objetos que eu colecionava. Se eu dissesse que meu apartamento estava assombrado, a minha mãe iria acreditar e ainda me daria a maior bronca. Eu fui levando isso por algum tempo e comecei a faltar do trabalho, ficar constantemente com febre, fraco, eu mal me alimentava. Quando eu me deitava, eu acordava totalmente exausto, como se não tivesse dormido por nenhum minuto. Quando eu passava na cozinha e olhava aquela caveira que eu havia ganhado da Rafaela, eu sentia algo ruim que emanava daquela caveira, mas eu não conseguia me livrar dela. Eu tive várias vezes o pensamento de jogar no lixo ou até de vender. Quando eu começava a pensar, rapidamente eu mudava o foco e ia fazer outra coisa. No meu trabalho, a minha chefe era uma pessoa muito espiritualizada. Além de ser espírita, ela era uma pessoa que fazia um trabalho comunitário. Ela ajudava na distribuição das cestas para as mãezinhas, coordenando os centros espíritas aqui da cidade. Eu chamarei essa senhora de Emanuela. A Emanuela era uma chefe muito consciente e que entendia que eu estava doente. Ela me disse que eu passasse o endereço, pois iria fazer uma visita. Eu não acreditei, pois aquela mulher era uma mulher muito ocupada. Além do seu trabalho voluntário, ela mal tinha tempo de ficar com a sua família. Dias depois, eu tive a surpresa. Um dia que eu não fui trabalhar, na parte da tarde, recebi a ligação do porteiro dizendo que a Emanuela estava na portaria. Logo liberei a entrada dela e estava deitado no sofá, exausto. Com muita dificuldade, eu me levantei e abri a porta do apartamento. Quando a Emanuela pisou com o pé para dentro do meu apartamento, ela deu um grito e me disse algo que me arrepiou por inteiro. "Miguel, o que é que esses espíritos baixos estão fazendo no seu apartamento?" Eu disse: "Espíritos? Que espíritos são esses?" Ela foi apontando em vários lugares, dizendo que a minha casa estava cheia de espíritos trevosos. "Feliciano, eu sei que eu tive muitos objetos comprados e ganhados, mas eu nunca havia passado e nunca havia sentido aquilo. Foi tão forte e era tão pesado que a Emanuela não conseguiu ficar dentro do meu apartamento. Ela me chamou para fora do prédio e na rua nós começamos a conversar. Ela foi me questionando, fazendo várias perguntas e chegamos no assunto da caveira. Ela me questionou se eu havia passado mal antes de receber o presente e como o presente havia sido embalado. Eu descrevi como foi que eu ganhei o presente da Rafaela. Ela disse que não entendia muito desse assunto. Ela era espírita e médium. Ela podia ver e receber sensações do sobrenatural, principalmente dos desencarnados, que ela via espíritos de baixa energia e espíritos do umbral. Feliciano, essa mulher foi me dizendo tudo o que eu estava sentindo e relatando todos os meus sintomas, e ainda mais dizendo os ataques que havia acontecido na minha casa, nos objetos que se mexiam sozinho e nas coisas que ficavam fora do lugar. Quando ela foi me dizendo isso, foi como se fosse se abrindo um livro ou uma página nova na minha frente, e eu só comecei a pensar na Rafaela. Eu vou resumir aqui para o relato não ficar longo.
eu iniciei um tratamento espiritual no centro espírita que a Emanuela frequentava. Fui muito bem recebido pelos médiuns e principalmente pelos mentores espirituais. Eu fiz um tratamento por cerca de 2 anos para poder me libertar de tudo aquilo. Eu não sei dizer qual foi o ritual, se foi alguma bruxaria, mas a minha ex-namorada havia feito uma feitiçaria naquela caveira. Era algo para me prender a ela. Cerca de 2 anos e meio depois, eu tive coragem de buscar a caveira, pois ela já não estava mais na minha casa. Estava guardada em um galpão do nosso trabalho. Com a ajuda da Emanuela e de alguns amigos que eu fiz no centro espírita, quando quebramos aquele objeto, não era uma simples caveira. Era um crânio verdadeiro que havia sido trabalhado com um tipo de mármore por cima. Era um crânio de uma pessoa, Feliciano. 3 anos para me curar 100% da obsessão que eu estava passando. Hoje eu sigo a doutrina espírita e agradeço muito a Deus a oportunidade de ter colocado pessoas boas na minha vida para me guiar. Eu doei todos os meus objetos ligados ao Dark. Não moro no mesmo apartamento, moro em uma casa. Hoje eu sou casado, tenho uma filha de 2 anos. Quanto à minha ex-namorada, que eu não citarei mais nome nenhum aqui no canal, pois eu não quero trazer nada ligado a ela. Eu não desejo mal e espero que ela tenha seguido a sua vida. Nunca mais eu ouvi falar dela e de ninguém que frequentava aquele local que eu frequentava. Eu sei que muitas pessoas colecionam esses tipos de objetos. Eu não estou condenando ninguém, pois eu também fazia o mesmo. Mas cuidado com o que você recebe na sua casa. E principalmente cuidado com quem você se relaciona. Às vezes a pessoa faz inconscientemente, ou pior, conscientemente, algo para prender você. Ela deve ter feito aquilo para me amarrar, ter consagrado para alguma entidade, ou ser das trevas, que eu não sei dizer qual era. Tenho certeza que se eu tivesse continuado, a possibilidade de eu ter tirado a minha própria vida seria enorme. Mas graças a Deus, nada disso aconteceu. Toda vez que eu vejo alguém comprando ou alguém comentando sobre algum objeto do tipo do objeto que eu recebi, eu já falo para tomar cuidado e analisar. Se puder descobrir de onde veio, seria melhor ainda. Espero que vocês tenham entendido as minhas palavras nesse relato resumido. Eu tive que cortar muitos detalhes para não revelar os nomes das pessoas. Eu mantive em sigilo o nome da minha ex e da minha ex-chefe, que hoje já é falecida, mas através dela que eu conheci o espiritismo e hoje sou uma pessoa que digo para vocês terem muita paz e luz em suas vidas. Muito obrigado, Feliciano. Um grande abraço a você, sua família e a família Hora do Além. Boa noite. Bom dia, Feliciano. Meu nome é Maria Luísa. Eu moro em Campinas, interior de São Paulo. Mas tudo aconteceu na cidade de Santa Mariana, Paraná. Eu nasci e fui criada nessa cidade. Eu só vim morar em Campinas quando eu me casei e meu marido foi transferido aqui para Campinas. Estamos morando em Campinas há 20 anos. A maioria dos meus familiares sempre foram criados na roça. Os meus pais, meus irmãos. Eu fui uma das únicas da nossa família que, após o meu nascimento, eu fui morar em uma casa no centro da cidade de Santa Mariana. Minha mãe, desde quando eu tenho a minha primeira lembrança, sempre foi doente. Ela contraiu tuberculose quando eu tinha 3 anos de idade. E depois a vida da minha mãe não foi muito fácil. Por pouca coisa ela ficava doente. A imunidade dela era muito baixa. Eu me recordo de várias vezes a minha mãe sendo internada no hospital. Nós, os seus filhos, passávamos dias na casa da nossa avó materna, com muito medo que nossa mãe não voltasse mais do hospital. Meu pai, uma certa vez, até parou de trabalhar na roça para cuidar da minha mãe. Quando eu tinha 11 anos, nessa manhã, a minha mãe não se levantou para fazer o café da manhã. Era costume que ela fizesse o café para que eu, a caçula, tomasse café antes de ir para a aula na parte da manhã. Como ela não se levantou, eu fui até o quarto. Quando eu cheguei,
Vi que minha mãe estava deitada virada para a direção da janela. A janela estava fechada. Eu estranhei, pois a primeira coisa que minha mãe fazia era se levantar por volta de umas 4 horas, abrir a janela. Ela voltava a deitar por mais alguns minutos e se levantava para arrumar a casa e fazer café. Foi quando eu coloquei a minha mão sobre a minha mãe e senti que ela estava muito gelada. Eu me desesperei e comecei a chamar por minha mãe que não respondia. Eu a balançava, puxava sua mão, que estava totalmente gelada. Eu saí correndo desesperada gritando na rua. Só estávamos nós duas em casa. Uma das vizinhas ouviu os meus gritos e pediu para que seu esposo entrasse dentro de casa. Quando meu vizinho chegou no quarto, ele já viu que minha mãe havia falecido. Foi um desespero total. Eu encontrei a minha mãe falecida sobre a cama. Feliciano e amigos do canal, foi a pior experiência de toda a minha vida. O meu coração parecia que iria parar. Eu desmaiei e quando acordei, minha irmã mais velha, Heloísa, estava do meu lado. Eu perguntei da mãe e ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e me disse que nossa mãe havia falecido. Eu era caçula e era mais próxima da minha mãe. Havia 8 anos de diferença entre mim e a minha irmã, que havia nascido antes de mim. A Heloísa, que era mais velha, e meu outro irmão já eram casados. Apenas essa irmã, que tinha 8 anos de diferença, estava morando na casa da minha avó, pois era mais fácil para trabalhar. Meu pai teve um remorso tremendo, Feliciano. Fazia dias que ele não trabalhava na roça para ficar com a minha mãe, e ela já estava melhor. Naquela manhã ele havia saído para trabalhar, e ele disse que não conseguiu se despedir de manhã da minha mãe. Foi a primeira vez em minha vida que eu vi meu pai chorando. O velório da minha mãe foi na casa da minha avó materna. As pessoas do bairro e as pessoas que a conheciam de anos fizeram questão de se despedir da minha mãe. Depois o cortejo foi feito até o cemitério da cidade. Quando eu vi o caixão da minha mãe sendo baixado para aquela cova, eu senti um vazio profundo. O tempo foi se passando, eu de 11 fui para 15 anos. Nessa época eu namorava um rapaz que tinha 17 anos. Mas aquele sentimento que eu tinha, aquela tristeza muito grande de perder a minha mãe, com o tempo foi só aumentando. Eu tinha muitos pesadelos, eu sentia muita falta da minha mãe, Feliciano. E sei que quem perdeu a mãe sabe o que eu estou dizendo. Esse rapaz tinha uma sobrinha. A Jéssica era uma menina de 7 anos. E na véspera do dia de finados, eu decidi que eu iria até o cemitério ver o túmulo da minha mãe. Desde o sepultamento da minha mãe, eu não tive coragem de ir ao cemitério. Eu cuidava da Jéssica para que a mãe dela pudesse trabalhar. Nós duas fomos para o cemitério. Passamos pelo portão central do cemitério e começamos a andar. Eu fui com a descrição que eu recebi do meu pai e localizei o túmulo da minha mãe. Quando eu cheguei, o meu pai havia feito um ótimo trabalho, deixando o túmulo cuidado. Uma vez por mês, depois do sepultamento da minha mãe, ele cuidava do túmulo, limpava. Ele não havia colocado a foto da minha mãe no túmulo, mas uma linda pedra com palavras bonitas em homenagem à minha mãe. Nós nos aproximamos do túmulo da minha mãe. A Jéssica ficou quieta, olhando para os lados, e eu fiquei com medo que ela ficasse assustada. Era a primeira vez que a Jéssica ia a um cemitério. Eu então a ensinei que ela juntasse as mãos, fechasse os seus olhos, que eu faria uma oração em voz alta, que ela apenas ficasse ouvindo. Eu comecei a oração dizendo que estava com muita saudade da minha mãe. Orei uma Ave Maria, um Pai Nosso. Terminei dizendo que minha mãe descansasse em paz, mas que eu estava sofrendo muito com a sua falta. Quando eu abri os olhos e olhei para o lado, a Jéssica não estava mais orando comigo. Eu já me desesperei, olhando para cada canto daquele cemitério e não via a Jéssica em lugar nenhum. Eu fui correndo dentro do cemitério, gritando e chamando pela Jéssica, e ela não me respondia. Eu até encontrei com um funcionário do cemitério que se assustou. Eu disse que era a primeira vez dela no cemitério,
e que ela havia desaparecido. Nós procuramos aquela menina por cerca de 10 minutos e foi então que, quando chegamos na saída do cemitério, a Jéssica estava sentada próxima ao portão e comecei a dar um sermão dizendo que ela não poderia ter feito aquilo. Ela me abraçou e disse: "Eu tenho um recado para você. Você quer ouvir o recado?" Eu não entendi que recado é esse, menina. O funcionário do cemitério se despediu de nós e voltou para os seus afazeres. Nós saímos caminhando, indo embora do cemitério, e ela me disse: "Enquanto você estava orando comigo, eu fechei os olhos, e quando eu abri, eu olhei para uma direção. Eu vi uma mulher que estava parada me olhando. Essa mulher fez um sinal para que eu me aproximasse dela. Ela se abaixou e pediu para que eu te desse um recado, para você seguir a sua vida feliz e em paz, que ela está bem e que te ama muito." Eu fiquei ali parada, sem entender nada que a Jéssica estava me dizendo, até que ela fez com que eu me abaixasse, e ela me deu um beijo na minha testa. Quando ela fez isso, eu me arrepiei por inteira, pois a minha falecida mãe, todas as vezes que ia me dar uma bronca, ou que se despedia de mim, me dava um beijo na testa. Feliciano e amigos do canal, eu tive certeza que era minha mãe que havia dado o recado para a Jéssica. Quando eu perguntei qual era a descrição da mulher, foi aí que eu tive 100% de certeza que era minha mãe. Ela descreveu que era uma mulher magra, branca, com cabelos pretos e longos, que estava usando um vestido azul. Esse vestido azul foi o vestido que minha irmã mais velha escolheu para que minha mãe fosse sepultada. Eu estou aqui contando esse relato para vocês e estou tendo um bom sentimento no meu coração. Sei que algumas pessoas vão dizer que foi apenas coincidência, mas eu não acredito nisso. Depois desse dia no cemitério, foi como se eu me libertasse, se eu seguisse a minha vida. Eu acabei não me casando com esse namorado, o tempo passou, conheci meu esposo, e foi o que eu disse para vocês que vim morar aqui em Campinas. Hoje eu tenho 2 filhos, um rapaz e uma moça, e eu sempre conto esse relato para os dois. E eu queria compartilhar esse relato que aconteceu em um dia de finados. Foi o dia que eu recebi poucas palavras de conforto da minha mãe e que eu pude seguir a minha vida. Eu segui em frente. Não que eu me libertei da lembrança da minha mãe, não é isso. Eu sempre trago a minha mãe no meu coração. Mas eu aprendi que o tempo dela aqui na Terra já tinha passado. E realmente ela estava sofrendo, Feliciano. Quando ela partiu, ela estava muito doente. Ela teimava em acordar cedo só para fazer café para mim. E hoje eu sei que eu era destinada a encontrar a minha mãe. Fui eu que a encontrei gelada naquela manhã. Agradeço a oportunidade e espero que esse relato contribua para o canal. E agradeço às pessoas que estiverem vendo esse vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, você também, Feliciano, e a sua família. Muita paz, luz e felicidade a todos. Boa noite, Feliciano. Meu nome é Ronaldo. Sou morador de Campinas, interior de São Paulo. Minha vida toda eu vivi aqui em Campinas. Nasci, fui criado, me casei e a minha família também está aqui na cidade. Esse fato aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade. Hoje eu tenho 38. Eu sou o filho único, não tenho irmãos. A minha mãe sempre foi uma mãe presente na minha vida. Desde quando me recordo, da primeira lembrança que eu tenho da minha infância, eu sempre lembro da minha mãe. Já meu pai trabalhava muito e tinha pouco tempo para me dar atenção. Era uma coisa que me deixava muito magoado e triste. Meu pai, que já é falecido há alguns anos, trabalhava com cana-de-açúcar. Era comum que ele viajasse e ficasse cerca de 2 ou 3 meses fora de casa. Quando ele voltava, ficava poucos dias. E nesses dias que ele voltava para casa, ele só descansava. Não me levava para brincar. Eu comparava o meu pai com os outros pais.
Via os pais levando as crianças para brincar no parquinho, jogar futebol e essas coisas que os pais faziam na época. Quando eu ia e abraçava meu pai, ele era uma pessoa fria. Eu dizia para minha mãe que falava: "Você tem sorte de ter um pai que não te dá bronca." Por muitas vezes eu fazia coisas que deveria receber uma palmada e eu não recebia. Eu digo que isso foi muito ruim para o meu crescimento. Mas nesse dia que esse fato aconteceu, eu mudei totalmente o meu pensamento. Eu tinha 11 anos recentemente completados. Havia passado 2 semanas do meu aniversário. Eu, com 11 anos, no meu pensamento achava que já era adulto. Eu saía a hora que queria, voltava tarde. Quando minha mãe chamava minha atenção, eu olhava para ela e dizia: "Liga pro meu pai e diz para ele o que eu estou fazendo. Manda ele vir me dar uma surra." E saía rindo. A minha mãe nunca me bateu, nunca havia me dado um tapa. Em um final de semana, meu pai havia chegado na segunda-feira e estava dormindo o dia todo. Ele chegou de manhã, eu fazia de tudo para fazer barulho, dava socos na janela, socos na porta do quarto, tentando acordar o meu pai. Eu cheguei até a quebrar um copo de vidro no corredor e ele não acordou. A minha mãe não falava nada, só fazia o sinal de negativo com a cabeça quando ela me via, fazendo esses tipos de coisas. No outro dia, eu acordei de manhã e meu pai continuava dormindo. Perguntei para minha mãe e ela disse que ele ficou acordado a noite toda e voltou a dormir de manhã. Eu ainda brinquei dizendo que meu pai, desse jeito, iria se transformar em um vampiro, só dormia e não fazia nada. A minha mãe chamou a minha atenção e disse que eu deveria parar com esse tipo de coisa. Eu gostava muito de frequentar a casa da minha avó materna. Minha avó Vera Lúcia não morava tão longe assim da nossa casa, e a nossa casa não era tão distante do cemitério aqui de Campinas. O caminho mais fácil para chegar até a casa da minha avó e para voltar da casa da minha avó era a rua do cemitério da saudade. Por muitas vezes eu sozinho de manhã, à tarde, perto do entardecer, ia e voltava para a casa da minha avó. Nunca havia acontecido nada. Eu cheguei a encontrar com alguns meliantes na rua, mas ninguém mexia comigo. Minha mãe dizia que eu tinha muita coragem, pois ela não tinha coragem de sair de casa depois das 18 horas e andar sozinha pelas ruas de Campinas. E eu dizia para minha mãe que isso era um pouco de falta de coragem, que eu não tinha medo. Nesse dia, de manhã, quando eu vi que meu pai estava dormindo, eu saí e fui até o cemitério. Entrei dentro do cemitério da saudade. Quando saí, fui direto para a casa da minha avó. Foi tudo normal. Com frequência, eu passava por dentro do cemitério. Eu fiquei na casa da minha avó até 1 hora da tarde, quando a minha avó veio chamando a minha atenção. A minha mãe havia fofocado para ela que eu havia falado que meu pai era um vampiro, que estava falando muito palavrão. Na casa da minha avó, eu não falava palavrões, eu respeitava a minha avó. Eu já estava nervoso com a situação do meu pai. Quando a minha avó começou a me dar um sermão, eu comecei a gritar com a minha avó, dizendo que ela era uma bruxa, insuportável, que eu gostaria de morar na casa dela, mas se ela continuasse com essas besteiras de chamar a minha atenção, eu nunca iria morar na sua casa. Eu falei muitos palavrões e ofendi a minha avó. São coisas que, se eu disser aqui, o seu canal cai na hora, Feliciano. Então eu saí acelerado, bati o portão da casa da minha avó e fui embora. Dessa vez, eu não passei por dentro do cemitério. Eu estava andando na rua do cemitério da saudade, quando uma coisa chamou a minha atenção. Eu estava andando na frente do cemitério da saudade. Eu vi o meu pai lá dentro do cemitério. Eu fiquei ainda mais irritado. E eu pensei, esse nojento, ele dorme o dia todo, dorme a noite toda. Para me dar atenção ele não tem tempo. Tempo de ir no cemitério ele teve. É ele que vai ouvir meus xingamentos. Eu nem pensei direito e entrei dentro do cemitério. Fui andando e procurando meu pai. Eu não encontrava meu pai dentro do cemitério. E foi então que, quando eu andei por cerca de 10 minutos, eu vi o meu pai a cerca de uns 30 metros à minha frente. Ele estava olhando na minha direção e me chamando, fazendo sinal com a mão para que eu me aproximasse até ele. Foi quando eu dei alguns passos e ouvi uma voz no meu ouvido.
Não vá. Mas era uma voz tão grossa que eu nunca havia ouvido na minha vida uma voz de homem como aquela. Era uma voz bonita e grave. Eu olhei para todos os lados dentro do cemitério e não vi ninguém. Meu pai continuava me chamando, parado próximo a um túmulo. Eu fui dar mais um passo e ouvi mais forte: não vá, não se aproxime. Eu fiquei ali parado, sem entender nada, e achei que alguém estava brincando comigo. Olhei em volta de todo o cemitério novamente e não vi ninguém. Quando eu olhei na direção de onde meu pai estava, meu pai havia desaparecido. Não teria como ele sair do local e eu não notar, pois era túmulos baixos. Eu fui até lá e vi se meu pai estava abaixado, tentando se esconder ou algo do tipo. Fui até a entrada do cemitério e fiquei aguardando por meia hora e meu pai não apareceu. Eu até perguntei para algumas pessoas que estavam saindo do cemitério se elas haviam visto um homem com a descrição do meu pai. Eu fui embora para casa, correndo, sem entender nada. Quando eu cheguei, abri o portão e já dei de frente com a minha mãe. Perguntei por que o pai estava no cemitério. E foi ela que me perguntou: seu pai está no cemitério? Sem entender nada, ela foi até o quarto e eu fui acompanhando a minha mãe de longe. Ela abriu a porta do quarto e, para meu desespero, meu pai estava dormindo dentro do quarto. Ela disse que meu pai não havia saído o dia todo. Meu pai acabou acordando, se levantou, passou por nós e foi até o banheiro. Eu disse: mãe, eu juro que eu vi o meu pai dentro do cemitério me chamando. E ela perguntou: quando você viu seu pai, o que você fez? E eu disse que entrei dentro do cemitério. Ele estava olhando na minha direção e me chamando. Mas que aconteceu uma coisa estranha. Eu ouvi 2 vezes uma voz grossa dizendo que eu não me aproximasse do meu pai. Quando eu disse isso, a minha mãe ficou super esquisita. Ela mudou totalmente a sua fisionomia e me disse: quando você passar por um local e ver alguém te chamando, se essa pessoa chamar o seu nome ou pedir para que você entre, tenha certeza se essa pessoa você não viu seu pai, pois o seu pai não saiu aqui de casa. Meu filho, senta aqui no sofá que eu vou conversar com você. Foi a partir daí que comecei a entender qual era a religião da minha mãe. Eu sempre soube que minha mãe era espírita. Eu tinha vergonha de falar na escola, pois as pessoas falavam mal do espiritismo. A minha mãe foi conversando e revelando ser uma médium. Ela via espíritos dos falecidos. Ela foi me falando e eu fui me arrepiando por inteiro. E ela me disse que eu não vi o espírito do meu pai e nada do tipo, mas que eu vi alguma coisa tentando se passar pelo meu pai. E que eu deveria ter a certeza que algum mentor espiritual ou algum espírito de luz havia me salvado no cemitério, pois se eu tivesse me aproximado daquela cópia do meu pai, coisas ruins poderiam ter acontecido comigo. Que ela já havia ouvido histórias de pessoas que seguiram conhecidos e desapareceram sem nunca mais serem encontrados. Feliciano, eu chorei muito durante aquela tarde. Pedi perdão para minha mãe, para o meu pai, o abracei e abri meu coração, contando que tinha muita mágoa dele. A partir desse dia, meu pai chegou até a mudar comigo. Toda vez que meu pai chegava de viagem, ele tirava pelo menos 1 hora para conversar comigo. Isso me ajudou muito na minha vida. No outro dia eu fiz questão de ir até a casa da minha avó acompanhado da minha mãe e pedi perdão para minha avózinha. Ela me perdoou e quando eu contei essa história, ela me disse que eu havia falado muitas coisas feias, que eu deveria ter atraído alguma coisa do mal. Algumas pessoas dizem que nós temos uma cópia, às vezes maligna, às vezes benigna. Eu não sei dizer. Eu estudei um pouco do espiritismo, não sigo a doutrina, mas como a minha mãe foi me passando o seu conhecimento e eu frequentei um tempo o centro espírita aqui em Campinas. Eu sei que é difícil acreditar, mas eu vi a cópia do meu pai idêntica. Realmente não abri a boca para me chamar, só ficava fazendo gesto para que eu me aproximasse dele. E se eu tivesse me aproximado, o que teria acontecido? Talvez eu não estaria hoje aqui. Eu doutrinei a minha vida para não falar palavrões e nomes feios. É o que eu digo para os meus filhos. Quando eles falam algo do tipo, eu sempre relembro esse relato que aconteceu comigo. Foi um aprendizado e a partir daí
eu comecei a entender que eu não era nada. Eu me sentia grande. Coisas de adolescentes. Mas graças a Deus eu tive o tempo de mudar a minha vida. Obrigado, Feliciano, pela oportunidade de compartilhar esse fato aqui. É um fato que acelera o meu coração até hoje e me deixa um pouco arrepiado. Em breve, eu irei enviar outros relatos que aconteceram devido à minha sensibilidade para o sobrenatural. Grande abraço a você, os amigos aqui do canal. Até breve. Boa noite, Feliciano. Meu nome é Marco Aurélio. Eu moro em Bauru, São Paulo. Eu gostaria de compartilhar um fato que aconteceu há exatamente 10 anos atrás. Eu nasci e fui criado aqui em Bauru. Meu irmão mais velho, Davi, veio de São Paulo. Nós só nos conhecemos quando eu tinha 8 anos e meu irmão tinha 10. Ele é fruto de outro relacionamento. Minha mãe faleceu dias depois do meu parto. Eu fui criado pela minha avó materna. Quando nos conhecemos, começamos a revezar casas. Uma semana eu ficava na casa da minha avó materna e na outra semana na casa da minha avó paterna, acompanhado do meu irmão Davi. Nós tivemos uma boa infância e sempre fomos muito unidos. O Davi me defendia de tudo e de todos. Ele até chegou uma vez a brigar com meu pai para me defender. O tempo foi se passando. Há 10 anos atrás, eu tinha 22 anos. O Davi sempre trabalhou na noite, como garçom, atendente de bar, entre outras coisas. Ele nunca gostou de trabalhar durante o dia. Ele dizia que o melhor horário de sono era 6 horas da manhã. Mas meio-dia ele já estava de pé. Desde criança ele nunca dormiu por mais de 6 horas. Eu nessa época estava trabalhando em uma multinacional. Dividíamos um apartamento aqui na área central de Sorocaba. Pagávamos um alto aluguel, mas como eu tinha um bom salário, meu irmão também não ganhava mal, pois ele trabalhava em vários lugares e tinha mais de 3 ocupações. Ele sempre se virou muito bem com a sua parte financeira. Eu digo que eu sempre fui muito namorador. Eu não ficava com uma garota por mais de 4 meses. O máximo que eu fiquei solteiro foi por 2 anos. Mas lá estava eu namorando com alguma garota. Meu irmão sempre foi mais tímido e quieto, mas como ele foi trabalhando na madrugada, nas noites, ele conhecia muitas pessoas. Eu me lembro dele ter me apresentado 2 namoradas até a ocasião. David começou a namorar uma moça. Mas quando essa moça começou a frequentar a nossa casa, que tudo começou a ficar estranho. Ela era mais alta que meu irmão. Eu até achei estranho, pois ele tinha vergonha da sua altura. Eu tenho 1,79 m e meu irmão tem 1,67 m. Ele dizia que tinha vergonha de namorar com mulheres mais altas. Essa mulher chegava quase à minha altura. Os dois começaram a namorar. Eu vi essa moça apenas de longe da primeira vez. Meu irmão a chamava de M. Ela chamava meu irmão como Davi, ou Deivinho. No primeiro dia que eu estava em casa, que ela chegou, eu atendi o interfone. Era o porteiro que estava dizendo que havia chegado uma visita. Eu disse que ela deveria subir. E ele disse que a moça estava falando, se nós não fizéssemos a sua liberação, ela não subiria para o apartamento. Orientei que ele a liberasse e ela pegasse o elevador. Depois de um tempo, eu ouvi alguém que bateu na porta. Quando olhei pelo olho mágico, eu vi que era a Amy. Eu abri a porta do apartamento e desejei uma boa noite. Ela estava séria. Notei que ela era muito pálida. Até aí tudo bem. Quando virei as costas, ela me perguntou: você não vai me chamar para entrar na sua casa? Você tem que me convidar para entrar na sua casa. Eu olhei meio que rindo para ela, dizendo: pode entrar, senhorita, você está convidada à nossa residência. Ela entrou, se sentou no sofá e logo meu irmão saiu do chuveiro. Se arrumaram e saíram de casa. Quando eles saíram, eu comecei a sentir uma tontura, falta de ar e uma canseira. Eu não havia trabalhado, pois era um sábado, e estava muito fraco. Eu me deitei e dormi no sofá.
Eu só notei quando meu irmão chegou de manhã. Era o horário que ele chegava do trabalho. Me levantei e voltei a dormir no quarto. Feliciano e amigos, eu dormi o dia todo. Era como se eu tivesse trabalhado 24 horas na empresa em que eu trabalhava. Foi muito estranho. Se passou o domingo e a semana. No outro sábado, essa moça novamente foi até o nosso apartamento. Dessa vez eu estava sentado em uma cadeira quando ouvi o interfone tocar. Meu irmão atender o interfone e dizer para o porteiro que liberasse a sua namorada. Ouvi batendo na porta. O que eu estranhei foi como a última vez, na semana anterior, ela não tocou a campainha. Que meu irmão abriu a porta, eu ouvi o meu irmão conversando com ela, e ela falando a mesma coisa que me disse. Você não vai me convidar para entrar, Deivinho? Meu irmão disse, você está convidada. Só que dessa vez, quando ela entrou, em vez dela sentar no sofá, ela foi logo puxando uma cadeira e se sentando ao meu lado. Eu achei esquisito e olhei para aquela mulher que estava com um olhar sério. Da outra vez, ela estava séria, mas dessa vez ela estava fixada a olhar no meu olhar. Sabe quando a pessoa olha direto no seu olho? Eu disse boa noite, tudo bem? E ela não respondeu nada. Logo os dois saíram do apartamento e novamente eu senti aquela mesma canseira. Era algo muito estranho, Feliciano. Parecia que a minha pressão havia caído de uma vez. Foi muito surreal. Eu estava bem e no momento que essa moça pisou com o pé para fora do nosso apartamento, eu quase desmaiei de cansaço. Fui para a cama e dormi. Acordei no outro dia, domingo, somente 2 horas da tarde. Meu irmão estava na sala assistindo TV. Eu perguntei da Amy e como havia sido a sua noite e madrugada. Ele disse que foi tudo bem e que chegou de manhã, mas não o questionei e fui tomar um banho. Se passou o resto do domingo, a próxima semana, meu irmão disse que ele iria sair com a Amy novamente. Quando ele disse isso, eu fiquei pensando a sexta-feira toda. Aquilo era muito estranho. Eu comecei a pesquisar na internet. Do nada, eu caí em um fórum antigo. E no fórum haviam vários comentários. E um dos comentários me chamou a atenção. Vampiros não são somente aqueles que sugam o seu sangue. Eu comecei a ler tudo aquilo que estava naquela postagem. Vários relatos. A pessoa havia feito uma pesquisa em todo o mundo sobre vampiros energéticos. Era um tipo de vampiro diferente do vampiro que você vê no cinema, que morde o pescoço. Ele se alimentava da energia vital da pessoa. Um dos relatos que me chamou a atenção foi um relato de uma moça que estava sendo perseguida por um desses vampiros. Esse vampiro era seu ex-namorado. Ela relatava isso. Eu não me recordo qual era o país, mas era um país no leste europeu. Era uma espanhola que estava morando nesse local. Conheceu um rapaz e sempre quando ele ia a visitar, ela ficava muito cansada e esgotada. Até que uma noite ela acordou e viu ele drenando a sua energia, como se estivesse sugando a sua força vital. Comecei a pesquisar tudo o que eu podia sobre vampiros energéticos. Havia vários arquivos, textos na internet. E eu comecei a pesquisar como eu poderia me proteger. Não era algo que eu poderia chegar e dizer para o meu irmão, mas eu já estava acreditando que eu estava sendo vítima da Amy. A forma como ela andava, o jeito que ela me olhava. Para o meu irmão, que era seu namorado, ela não fixava o olhar. Já para mim, na última vez que eu havia visto aquela moça, ela fixou o olhar nos meus olhos, como se estivesse tentando me hipnotizar. Foi esse sentimento que veio na minha mente e na minha lembrança. Entre as pesquisas que eu fiz, eu vi os métodos para proteção. Eu comprei as ervas, sais, para tomar um banho. Esse banho eu tomei na manhã do sábado. Depois eu comprei uma pedra de turmalina. Eu procurei uma dessas casas de ervas, banhos, famosas casas religiosas. Eu comentei com a moça que atendia no balcão que eu gostaria de uma proteção para vampiros. Essa moça que me atendia riu quando eu disse, mas quando ela olhou nos meus olhos, ela disse, você também está sofrendo ataques, não é?
Eu olhei sério para essa moça, mal sabia o seu nome e não a conhecia. Eu disse que sim. Ela então me orientou tudo o que eu deveria comprar. Antes de sair, eu tive que voltar e perguntar para essa moça: eu não sou o primeiro a vir aqui, não é? E ela, séria, me disse que não. Eu me despedi. Antes de sair, ela me disse que eu deveria ter bons pensamentos, mentalizar coisas boas, que eu deveria fazer uma barreira. E quando eu me encontrasse com essa pessoa, eu deveria revelar que eu sabia quem ela era. Saí e fui para minha casa. Foi então que eu fiz esse banho e preparei tudo para que a Amy chegasse na noite de sábado. Eu fiquei sentado no sofá, ansioso. Ela sempre vinha por volta de umas 19 horas. Quando tocou o interfone do apartamento, meu irmão atendeu e disse novamente para que ela fosse liberada. Ela bateu na porta novamente, sem tocar a campainha. Quando ela passou pela porta do apartamento, eu me levantei e me afastei. Isso chamou a atenção da Amy, que olhou na minha direção novamente com aquele olhar sério. Eu me encostei na janela do apartamento, depois juntei as minhas mãos e fechei os meus olhos. Comecei a orar e mentalizar boas energias, pedindo a Deus que me protegesse do mal. Enquanto eu estava orando, eu tive a sensação de ouvir um rosnado. Sabe quando uma pessoa rosna, uma pessoa mesmo faz um barulho, tentando dizer que está irritada? Quando eu abri os meus olhos, eu vi que a Amy estava próxima à porta do apartamento. Ela estava me encarando com um olhar assustador e sério. Eu olhei na sua direção e disse: eu sei o que você é, quem você é e o que você faz. A minha energia e a energia do meu irmão você não irá drenar nunca mais, sua sanguessuga. Quando eu disse isso, ela deu um grito e começou a me ofender, me dizendo várias coisas horrendas. Meu irmão saiu do quarto assustado e perguntou o que havia acontecido. Se eu havia feito alguma coisa de errado com a sua namorada. Eu disse que não, que apenas foi um mal-entendido e que ela já iria embora, pois ela não era mais bem-vinda em nossa casa. Ela se aproximou da porta. Meu irmão abriu a porta e quando ela passou pela porta, essa moça saiu, deixando meu irmão parado sem entender nada. Ele ligou para a portaria dizendo que o porteiro deveria segurar essa mulher na portaria. Ele desceu até a portaria. Eu continuei orando ainda mais, pedindo proteção a Deus e que Deus protegesse o meu lar e a minha família. Meu irmão voltou bravo e começou a discutir comigo. E foi aí que eu abri o jogo. Eu disse: David, acredite ou não, você está namorando uma vampira. Ela é uma vampira. Ele começou a rir dizendo que eu estava ficando louco, que eu deveria estar assistindo muitos filmes de terror. E eu disse que não. Ela não era uma vampira que mordia o pescoço. Ela estava sugando a energia das pessoas, a minha energia. Quando eu disse isso, o David ficou meio estranho. E eu comecei a questionar: David, o que está acontecendo? Por que você está com esse olhar? Ele me olhou e não estava tão espantado com o que eu estava dizendo. Era como se ele já tivesse percebido algo estranho. E ele me disse que era uma coisa que chamava realmente a sua atenção. Que desde quando ele conheceu a Amy, ela só saía à noite, dormia durante o dia. E a partir do momento que ela me viu a primeira vez, ao longe, ou seja, aquele primeiro dia que eu a vi, à distância, ela quis nos visitar em casa. Nós começamos a procurar, durante o resto da noite e da madrugada, sobre vampiros energéticos. Quase tudo que procurávamos, 90%, se encaixava com a descrição da Amy. Depois desse dia, a Amy bloqueou meu irmão em todas as redes sociais, ligações. Ela não frequentava mais nenhum local que meu irmão trabalhasse ou que passasse a noite. Passado um mês, meu irmão já tinha muita dificuldade em se recordar da Amy. Ele me dizia que mal lembrava do rosto dela. Era como se a presença dela fosse diminuindo na mente do meu irmão. Bom, resumindo, Feliciano, eu acredito que essa moça estava sugando a minha energia. Algo em mim a atraiu. Ela não estava namorando meu irmão para sugar a energia do meu irmão, e sim a minha energia. Quando ela foi na minha casa com pretexto de sair com o meu irmão, ela estava indo para me sugar. Me disseram
que se eu pudesse eu deveria até mudar de residência. Nós havíamos a convidado várias vezes para entrar. Eu visitei essa moça dessa loja e acabei fazendo amizade com ela. Essa moça que trabalhava nessa loja de artefatos religiosos. A Thalita era uma moça que conhecia muito sobre o sobrenatural. Ela era um bandista, mas sempre gostava de pesquisar. O David acabou conhecendo outra moça, se casou e tem um filho de 3 anos. Eu estou noivo da Marcela e vamos nos casar no ano que vem. Foi algo que eu nunca vou esquecer em toda a minha vida. Eu passei por isso e graças a Deus nada de mal aconteceu comigo e com o meu irmão David. Eu tenho certeza que se ela tivesse continuado a frequentar a minha casa, provavelmente eu poderia estar morto agora, Feliciano. Muitas pessoas vão dizer que foi apenas uma coincidência, mas eu senti aquela fraqueza, como se eu estivesse sendo drenado. Espero que eu consiga trazer aqui para vocês essa história e esse entendimento, que vampiros às vezes não são aqueles que mordem o pescoço e bebem o seu sangue, são aqueles que sugam a sua energia. Obrigado, Feliciano, pela oportunidade e todos os seguidores aqui do canal. Boa noite. Muito obrigado aos amigos que compartilharam seus relatos nessa coletânea. Eu gostaria de agradecer a vocês que sempre estão seguindo o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Você que está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Uma ótima semana e até o próximo vídeo.